crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, olá, vovó, olá, vovô, olá, família. Eu sou a professora Edila Leal, do 4º ano, e hoje teremos aula de língua portuguesa. Isso mesmo, vamos verificar o conteúdo que nós vamos estudar hoje? Vamos lá? Aula 29. Eixo: produção de textos escritos. Conteúdo: mecanismos de coesão textual, coesão por substituição, coesão por elipse, coesão por conjunção. Habilidade: empregar elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe continuidade e progressão. Muito bem, esse é o nosso conteúdo de hoje. Agora eu pergunto de você, já está organizado para começar a estudar? Já arrumou sua mesa? Já colocou o seu caderno, o seu lápis? Tá tudo ok? Espero que sim. Então agora vamos para o nosso momento. Vamos estudar. Vamos lá? Muito bem, crianças, olha só. Esse assunto de hoje é extremamente importante. Isso mesmo, ainda é uma retomada de coesão, textos, né, sobre coesão textual. Tudo bem? Então você precisa prestar atenção nessas sequências aí das coesões, porque vai ajudar bastante na nossa, claro, né, na sua produção textual. Ok? Então vamos começar aqui a nossa aula? Vamos lá? Me acompanhe. Muito bem, gente. Olha só. Vamos relembrar o que é uma coesão textual, certo? É importante nós retomarmos esse conceito de coesão textual. Vejam bem, a conexão, né? O que é uma coesão textual? É a conexão, é a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. É o entrelaçamento das palavras, das frases e parágrafos de um texto, a fim de garantir uma boa sequência de eventos. Muito bem. É constituída por um conjunto de elementos que ligam o quê? Ideias e retomam dados que já foram ou serão mencionados. Perceberam só como é importante você retomar esse conceito de coesão textual? Isso mesmo. Porque para você entender, crianças, o que é uma coesão por substituição e uma coesão por conjunção e a coesão por elipse, nós precisamos retomar primeiramente o que é uma coesão textual, como eu acabei de ler para vocês. É o entrelaçamento, né? Entrelaçamento, desculpa, das palavras, não é? É a junção, entenderam? Então agora vamos continuar aqui no quadro. Vamos lá prestar atenção. Aqui, olha só. Tipos de coesão no texto. Aí você vai perguntar, professora Edila, por que que nós precisamos saber esses tipos de coesão? Coesão por substituição, coesão por conjunção, coesão por elipse. Volto a dizer para vocês, quando nós estamos produzindo um texto, né, a produção textual, eu preciso entender o quê? Vocês lembram daquela estrutura? Lembram? Sim, a estrutura de um texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ou seja, numa linguagem bem fácil para vocês. Todo texto estruturado, ele precisa de um começo, meio e fim, correto? Então, para que o meu texto não se torne algo muito repetitivo, eu preciso saber o que é uma coesão por substituição. Eu preciso entender o que é uma coesão por conjunção, bem como uma coesão por elipse. Isso vai me ajudar a manter o meu texto bem estruturado, isso mesmo, bem costurado, sem repetir palavras desnecessárias. Isso mesmo, crianças. Vamos avançar aqui. Olha só, vamos agora prestar atenção nesses conceitos. Eu peço que você, se não conseguir copiar,
tire uma foto, porque isso aqui, ó, é para aprender, não é para gravar não, tá certo? É para aprender, isso mesmo. Tem que aprender. Vamos lá, olha só. Coesão por substituição. O que é isso? Vamos entender? Olha só. Na língua portuguesa, ela apresenta palavras ou expressões que resumem ou retomam informações que já foram citadas no texto. Entenderam? Calma lá, vocês vão entender, só um pouquinho. Ó, é possível fazer essa retomada quando substituímos a expressão que já foi mencionada por outra. Às vezes você se pergunta, nossa, mas neste texto que eu estou lendo, eu tenho uma impressão que eu já li esta palavra. Vocês se recordam disso? Não rola esse sentimento quando você faz essa leitura? Exatamente, crianças. Isso é coesão por substituição, não é? Ora, você vai retomando as informações, aquelas informações que já foram o quê? Substituídas por uma outra. É isso mesmo. Então, vamos avançar aqui, ó. Prestem atenção nesse primeiro exemplo. Olha lá. Prestem atenção. O que que diz aqui, ó? Tá vendo só? Vamos prestar atenção. Angélica comprou uma casa nova. E Maria também. Interessante, não é? Olha só. Aqui eu tenho sinalizado de verde e ali de azul. Professora, você pode analisar isso aqui pra gente rapidinho? Sem problema nenhum. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou explicar mais uma vez aonde você vai encontrar essa coesão aí, tá certo? Olha só. Angélica comprou uma casa nova e Maria também. Ah, professora, entendi. E Maria também. E Maria também o quê? Ora, Maria também comprou a casa, não é isso que você está entendendo aí? Claro que é, gente, olha só. Angélica comprou uma casa nova e Maria também. Por quê? Eu não vou precisar me esticar muito, não é? Nesta frase. Angélica comprou a casa nova, Maria também, por outro lado, todavia, não é? Comprou também. Não há necessidade. Neste caso, prestem atenção, de coesão por substituição, eu não preciso me esticar. Logo, Angélica comprou uma casa nova e Maria também comprou. Ponto. É isso. Ok? Entenderam? Então, vamos para o segundo exemplo. Olha só. Aqui eu tenho, meus amigos, eu quebrei meu pé. Ele está doendo e inchado. Entenderam aí? Também você percebeu onde está aí essa coesão, não é? Por substituição. Vou ler mais uma vez. Meus amigos, ele está dizendo, meus amigos, eu quebrei o quê? O meu pé. Ele está doendo e inchado, tá certo? Ponto, ele quebrou o pé, está doendo e está inchado. Ele não vai dizer, meus amigos, eu quebrei meu pé, logo, todavia, por outro lado, percebo que ele está doendo e inchado. Há necessidade disso? Neste caso, não há. Tudo bem? Então é isso. Meus amigos, eu quebrei meu pé, ele está doendo e inchado. Ponto. Se fez entender? Ficou completo a frase? Perfeito, não é? Então é isso. Vamos avançar. Olha só. Agora, como é que funciona, professora? A coesão por conjunção, não é? Aí nós temos uns detalhes bem interessantes. Olha só. Prestem atenção. O que é isso, uma coesão por conjunção? Expressões ou conectivos que dão o que, crianças? Sequência aos assuntos, estabelecido uma que? Continuidade em relação ao que já foi dito. Perceberam aí? Tire uma foto. Isso é muito importante você aprender e começar a usar na sua produção textual. Tudo bem? Vou avançar. Coesão por conjunção, crianças. Vamos lá. Aqui nós temos, ó, uma tabela com os conectivos que auxiliam na progressão textual. Agora eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção no que eu vou falar. Então prestem atenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje vamos ao shopping fazer compras e brincar ao mesmo tempo. Ora,
Que frase legal, professora. Claro, quem não gosta de ir ao shopping, não é? Mas ela precisa ser melhorada, ou seja, ela precisa ser aprimorada. Porque veja você, criança, como é que eu vou ao shopping fazer compras e brincar ao mesmo tempo? Isso não dá certo, não é? Então, como é que eu vou melhorar a minha frase? Muito simples, usando um desses conectivos aqui. Qual seria para a gente melhorar essa frase? Eu poderia escolher por outro lado. Isso mesmo, ficaria como essa frase, professora? Hoje vamos ao shopping fazer compras. Por outro lado, se houver tempo, também vamos brincar bastante. Perceberam só a diferença e a importância de um ou dois ou mais conectivos em uma frase? Muda tudo, não é, gente? Então é isso que eu quero que vocês entendam e aprendam também, tá certo? A usar os melhores conectivos para que o seu texto fique bem desenhado, bem costurado e, acima de tudo, coerente. Tudo bem? Então vamos continuar aqui, vamos lá. Essa é a nossa tabela que eu já li para vocês. Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. Aqui nós temos aquele outro tipo de coesão, tá, gente? Aqui nós temos a coesão por elipse. Isso mesmo, parece um nome difícil, mas não é não, gente. Olha só. Coesão por elipse. O que é isso? O que significa? Ó, quando acontece o quê? A omissão. Calma, não fiquem preocupados. Quando acontece a omissão de algumas palavras, sem que o entendimento das ideias da oração seja comprometida. Como assim, professor? Explique, por favor. Gente, olha só. O que é omissão? Não é? Ah, professora, a omissão é mesmo que mentir? Não, claro que não. Omissão é uma coisa, mentir é outra. Neste sentido que está falando de omissão, ou seja, eu falo uma palavra, porém, intrinsecamente, o que é intrinsecamente? Ela vai estar tipo escondida ali, mas a minha frase não vai perder o sentido. Eu vou completar aquilo que eu quero dizer, porém, uma outra palavrinha está ali, né? Escondidinha, então chama-se da omissão. Tudo bem? No texto vocês vão entender bem melhor, mas o exemplo é bem simples. Vamos avançar aqui, vamos lá. Primeiro exemplo de coesão por elipse. Vejam só, José foi ao parque, onde encontrou muitos amigos. Aí eu quero analisar com vocês rapidamente aqui, ó. José foi ao parque onde encontrou muitos amigos. Aonde está aquela palavra que eu falei para vocês, que é a omissão? Bem aqui, crianças, olha só. Por quê, professora? Ela está ali, ó, escondidinha, mas ela na frase não perdeu o sentido, porque se eu for puxar pela frase que está ali, ó, né, escondidinha, não perde o sentido, continua sendo o mesmo, o sentido não vai perder. Olha só. José foi ao parque onde, aí se eu quisesse fazer a leitura, onde ele encontrou muitos amigos. Poxa, professora, mas por que eu não vou repetir a palavra ele? Crianças, muitas vezes, quando a gente repete ele, cria-se uma redundância de palavras, né? Segundo as normas cultas da língua portuguesa. Então, na coesão por elipse, ele fica, ó, vamos voltar aqui rapidamente para vocês não se confundirem. Ele vai ficar o quê, ó? Omisso, ou seja, vai estar numa omissão, vai estar escondido, porém não perde o sentido e não compromete a frase. Quer ver só? José foi ao parque onde ele encontrou muitos amigos. José foi ao parque onde encontrou muitos amigos. Perfeito! Não completou, não complicou nada, não é verdade? Vamos para o segundo exemplo, olha só. Prestem atenção aqui, ó. João, você quer ir ao cinema comigo? Fez uma pergunta. Maria, sim, quero, mas eu não posso. Tá vendo só? Observe ali as palavrinhas em omissão na cor verde. Como é que ficaria, professora, se eu fosse tirar essa omissão das palavras? Ficaria assim, ó. João, você quer ir ao cinema comigo? Maria, sim, eu quero ir ao cinema, mas eu não posso.
Então, neste caso da coesão por elipse, ela não precisa se estender, né, no texto. Ela faz uma redução de frases, porém sem comprometer o sentido da mesma. Entenderam? Tire uma foto aí, tá bom? É muito legal esse assunto também. Vamos avançar aqui. Olha só, aqui nós temos esses tipos de coesão dentro do texto. Agora nós vamos fazer uma leitura de um texto, né? O texto tem como título esse aqui, ó. Por que as lagartixas perdem o rabo? É um texto. Nós vamos prestar muita atenção nesta leitura do texto. Agora, a partir daqueles exemplos que eu passei para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar aonde está a coesão por elipse dentro desse texto. Vamos à leitura. Por que as lagartixas perdem o rabo? Perdem seu querido rabo para se defender, assim como a maioria dos lagartos. As lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autonomia, né? Autovoluntário, próprio e tomia, né? Ou seja, partir, cortar. Tá vendo só? É uma defesa dela, é um mecanismo de defesa, correto? Vamos avançar aqui, ó. Elas forçam fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto foge. Essa estratégia pode ser repetida, porém, a cada episódio, o rabo ficará mais curto. Se a ruptura da cauda for forçada, por exemplo, por uma faca, uma mordida ou uma pisão, né, ou um pisão, perdão, a regeneração é completa. Olha que interessante esse texto. Perceberam aí, né? Agora vamos avançar para a gente tentar analisar melhor. Olha lá. Por que as lagartixas perdem o rabo? Aqui eu poderia colocar o quê? Elas perdem, né? Seu querido rabo poderia ser, como eu falei para vocês, está aí uma omissão, né? Da palavra ela ou elas perdem o seu querido rabo para se defender. Assim como, olha lá aqui o meu conectivo, não é? Assim como a maioria dos lagartos. As lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia, né? Voluntário, próprio, e tomia, partir, cortar. Isso aí a gente pode pesquisar no dicionário, tá, crianças? Vamos aqui, ó. Elas, viu só? Olha lá, aqui, ó. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor. Olha lá. E, tá vendo ali, ó? Continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto foge. Essa estratégia pode ser repetida, porém, a cada episódio, o rabo ficará mais curto. Olha lá, se a ruptura da cauda for forçada, por exemplo, por uma faca, uma mordida ou um pisão, a regeneração é completa. Tá vendo só? Aonde foram colocados aí os conectivos e vocês foram percebendo, não é? A questão da omissão, gente. Olha só. Muito bem. Vocês conseguiram prestar atenção aí no texto? Conseguiram identificar aonde estavam, né, aquelas palavrinhas ou até mesmo aqueles conectivos que estavam ali numa forma de omissão, ou seja, não estavam aparecendo? Mas depois, com a retomada da análise do texto, vocês conseguiram perceber, não é, crianças? Aonde estavam e que palavrinha você poderia colocar para dar sentido toda aquela frase, ou seja, todo o texto. Não é verdade? Muito bem. Então, já que nós já estudamos, treinamos bastante, agora eu quero convidar vocês para o nosso momento exercitando. Vamos lá?
Bom, agora é a hora, não é? De você treinar bastante tudo que nós estudamos aqui com relação a esses tipos de coesão, certo? Pegue seu lápis, pegue seu caderno, preste atenção e vamos treinar bastante, tudo bem? Vamos lá? Me acompanhe aqui. Vamos ao nosso primeiro exercício. Aqui nós temos um texto, né? O texto com o nosso título, Porquinho da Índia. Diz assim o texto. Eu vou ler bem aqui, tá, crianças? Eu vou sinalizando assim para vocês irem acompanhando a leitura. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Vamos lá. Levava ele para a sala, né? Levava ele para a sala, ó, para os lugares mais bonitos e mais limpinhos, né? Para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Olha que interessante esse texto, não é? Então vamos avançar aqui. Agora vamos ver a nossa questão, não é? O nosso primeiro exercício. Aqui eu tenho o seguinte comando para esse texto. A palavra bichinho, tá vendo aqui? Em destaque no texto, substitui a palavra, vocês vão identificar, a palavra bichinho lá no texto, não é? Que nós lemos agora, ela vai substituir o quê? Qual das palavras? Letra A, eu. Letra B, coração. Letra C, porquinho da Índia. Letra D, fogão. Tá? Vão verificando aí. Vamos avançar aqui. Aqui nós temos um segundo texto, crianças. Esse texto aqui, ó. Certo? Leia o texto e responda a questão. O texto é A Menina e o Lobo. Vamos à leitura. Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de leite para sua avó. Quando a menina ia caminhando pela floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe para onde se dirigia. Para a casa de vovó, ela respondeu. Olha que legal esse texto, né? Vamos agora aqui à nossa questão, segunda questão. O comando da questão diz assim, ó. O termo destacado no texto é quando. Então vamos lá. O termo destacado no texto quando se trata de uma, olha lá, vocês vão ter que marcar a questão correta. Se trata de uma coesão por substituição. Letra B, coesão por conjunção. Letra C, coesão por elipse. Letra D, coesão lexical. Aí vocês vão ter que verificar, não é? Tá certo? Então, muito bem. Já que nós fizemos toda aí a nossa leitura do nosso texto, não é? Eu espero que todos entenderem e eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então, agora vocês vão ficar com um tempinho para responder essas questões. E daqui a pouquinho eu volto. Tudo bem?
Muito bem. Então agora vamos fazer a correção dessa atividade. Tenho certeza que todos acertaram, não é? É um assunto muito interessante e muito legal. Então vamos à nossa correção? Vamos lá? Vamos aqui ao texto, não é? Leia o texto abaixo. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Muito bem, vamos agora aqui a nossa questão, ó. Primeira questão, vamos ver, não é? A palavra bichinho. A palavra bichinho em destaque no texto substitui a palavra. Qual será? Letra A, a palavra eu. Letra B, a palavra coração. Letra C, a palavra porquinho da Índia. Letra D, a palavra fogão. Vamos verificar qual é a nossa resposta correta? Claro, gente, porquinho da Índia, não é? Ó, a palavra bichinho em destaque no texto substitui a palavra eu? Não, claro que não. Letra B, coração? Também não, não tem coerência nenhuma. Letra C, porquinho da Índia. Fogão? Fora de cogitação também, não é? Então, a nossa resposta correta é porquinho da Índia. A palavra bichinho em destaque no texto substitui a palavra, claro, porquinho da Índia, não é? O texto inteiro está falando, não é? Fazendo uma descrição sobre o porquinho da Índia. Quem acertou? Parabéns, hein? Vamos agora para a nossa segunda questão. Começaremos aqui com a leitura do nosso texto. Vamos lá. Leia o texto e responda a questão. O nosso texto é A Menina e o Lobo. Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de leite para sua avó. Quando a menina ia caminhando pela floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe para onde se dirigia. Para a casa de vovó, ela respondeu. Olhe lá a palavra quando, não é? Muito bem. Vamos aqui agora para a nossa questão com relação ao texto que eu acabei de ler. O termo destacado no texto, a palavra quando, se trata de uma. Aí nós vamos perguntar, não é? Vamos ver se você vai acertar. Letra A, uma coesão por substituição. Uma coesão por conjunção. Uma coesão por elipse. Ou uma coesão por lexical? Qual será a resposta certa? Vamos verificar? Isso mesmo, olha só. O termo destacado no texto, quando se trata de uma coesão por conjunção. Não é, gente? É aquilo que nós lemos, não é? E que eu expliquei. Pode ser por substituição? Não. Não pode ser, não substitui nada, não tem nada a ver. E por elipse? Também não, a palavra não está omissa, não é verdade? Não está omissa, ela está ali aparecendo, a palavra quando. E por lexical? Também não, até porque nós nem estudamos ainda a coesão lexical, né? Que entra muito mais na gramática, mas também é um assunto muito legal. Então, a resposta correta é a letra B, coesão por conjunção. A palavra está ali, fazendo todo sentido no nosso texto, não é? Então, muito bem. Eu espero que todos tenham acertado e, melhor, que todos tenham aprendido, não é verdade? Mas neste momento, agora eu quero convidar todos vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Muito bem. Agora, quem não conseguiu prestar muita atenção, não é? No que nós acabamos de estudar, eu peço que você preste atenção nesse momento.
tá certo? Para você entender melhor o que é essa coesão, né? Por elipse, por conjunção, por substituição. Vamos verificar aqui o nosso conteúdo? Me acompanhe na leitura. Muito bem. A coesão textual permite a amarração, a ligação entre palavras e frases, interligando as diferentes partes de um texto. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão da mensagem ao leitor e, por consequência, o entendimento. Além disso, existem vários tipos de coesão. Olha só os tipos de coesão, crianças. Coesão por substituição, não é que nós estudamos, quando ocorre a substituição de um termo citado anteriormente por outro. Coesão por conjunção consiste na utilização de quê? De um termo, de um conectivo responsável pela continuidade do assunto. Tá vendo só? Que interessante? E agora, né, por fim, a coesão por elipse. Ela acontece o quê? Eliminação de algum termo, ou seja, aquela palavrinha que nós lemos desde o início, né? A omissão de alguma palavra. Porém, não complica no sentido daquela frase ou do texto. Muito legal, não é, gente? Interessantíssimo. Então, olha só. Espero que todos tenham aprendido esse assunto, que é um assunto de extrema importância, não é? Porque é importante você realmente praticar a leitura, praticar a escrita. Mas eu quero agora convidar você, não é? Para as nossas considerações finais. Vamos lá? Quero que vocês observem com muita atenção esse esquema que está aqui no quadro. Isso mesmo, é o fechamento de todo o assunto que nós estudamos hoje. Tudo bem? Olha só, crianças. Tipos de coesão no texto. Isso que nós estudamos, não é? A coesão por substituição, a coesão por conjunção e a coesão por elipse. Aí você vai dizer, ai professora, eu gostei mais da coesão por substituição. Não, mas eu gostei mais da coesão por conjunção. Ah, mas eu me identifiquei mais com a coesão por elipse. Mas olha só, quero falar uma coisa para vocês. As três também estão interligadas. As três também estão bem amarradas e juntas. Porque não se faz um bom texto, não se constrói um bom texto, uma boa produção textual, se você, criança, até adulto, não é? Se você não utilizar todos os tipos de coesão textual. Dentre essas que nós estudamos, são as importantes também, não é? Então, se você fizer uso das três ou das demais que nós já estudamos anteriormente, pode ter certeza, a cada dia a sua produção textual vai melhorar. Isso mesmo, vai ter sentido, ou seja, vai ter coerência, não é? Você vai usar os conectivos. O que é isso, professora? Vai ter coesão no seu texto. Quando alguém fizer a leitura daquilo que você produzir, a pessoa que está lendo, ela vai dizer, nossa, mas que texto bem estruturado. Como é que você aprendeu a escrever tão bem? Como você aprendeu a escrever tão bonito? Aí você pode dizer, porque agora nós já estudamos os tipos de coesão textual. Dentre elas, ó, coesão por substituição, coesão, né, por conjunção e a coesão por elipse. Gente, é importante você fazer uso de todos os tipos de coesão. Quando você vai praticando a leitura, não é, a escrita, as dificuldades, né, diminuem, certo? Mas mudando de assunto, a pandemia ainda não acabou. Isso mesmo, não acabou, crianças. Papai, mamãe, não acabou. Amenizou. Então eu peço a você, papai e mamãe, que precisa sair para trabalhar, use máscara, não é? Lave as mãos bem com água e sabão. Se possível, utilize álcool em gel. Crianças, não precisa ir para a casa do vizinho estudar. Sabe por quê?
toda semana nós estamos aqui preparando aula, não é? Para chegar até a sua casa. Isso mesmo, aulas com qualidade, aulas atraentes e aulas interessantes para que você possa aprender. E outra coisa, as aulas não pararam. Nós estamos ainda com o nosso processo ensino-atividade em continuação. Isso mesmo. Papai, mamãe, você que não está colocando sua criança para estudar, eu peço que você passe a assistir o projeto Aula em Casa. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham aprendido o nosso assunto de hoje e a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau!